Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 14 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Eis que eu vos envio, como ovelhas no meio dos lobos. Jesus é muito claro e concreto e não promete prosperidade nenhuma nessa vida, mas somente perseguições e martírios, ódios e traições. E não basta sofrer um dia para ir para o céu. Precisa perseverar até o fim. Somente assim seremos salvos. Peçamos a Deus essa graça. O evangelizador não pode pensar que sua missão seja fácil, mas ele verá o milagre desses lobos se transformarem em cordeiros, como no sonho de Dom Bosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Precisa entender bem cada palavra que Jesus pronuncia. Parece absurdo que um bom pastor igual Jesus, que dá a vida pelas suas ovelhas e enfrenta os lobos, seja mesmo ele que envia as suas pobres ovelhas para a boca dos lobos. O que Jesus quer dizer com isso? Em primeiro lugar, a vida destas simples e humildes ovelhas é um testemunho do poder de Deus. Se uma ovelha consegue enfrentar um lobo faminto, então Deus existe de verdade. A mensagem de Deus pode passar somente através da paz, da inocência, da calma, e não através da violência e da força. Esse é o estilo de Deus, um estilo de amor, um estilo de proposta. Se quiser, diz Jesus, se quiser ser perfeito. Jesus propõe e deixa à pessoa a livre resposta. Jesus acredita de verdade na liberdade de uma pessoa até o fim. Deus criou o ser humano livre, com seu livre-arbítrio, e ele não tira isso por nenhum motivo. O diabo só consegue acorrentar a pessoa, prendê-la e amarrá-la com seus vícios. O diabo tira a liberdade, mas Deus a dá em cada momento. A verdade, o amor, não precisam de armas para se impor. Eles se impõem por si mesmo.
No final, a vitória é sempre deles, mesmo que nesse mundo pareça o contrário. Irmãos, o sofrimento é o outro rosto do amor. O amor não condena ninguém, e para conquistar o coração de uma pessoa não se pode agir com violência ou imposição. O caminho de Deus deve ser escolhido com liberdade, com consciência, com decisão. E Jesus acrescenta uma coisa: é necessário perseverar até o fim. Só quem perseverar até o fim será salvo. O anúncio feito de forma humilde, desarmada, conquista os corações mais duros. Vice-versa, quem chega com a espada desembainhada será acolhido por uma outra espada, do outro lado. Irmãos, vocês lembram de São Francisco? Todo mundo ia para as cruzadas, com couraça e lanças, e São Francisco foi descalço, com sua santa pobreza e humildade. Foi capturado e conseguiu chegar até o sultão, que ficou atingido pela coragem desse pobre e humilde homem. Francisco dizia ao sultão: vim para te falar de Jesus e da sua conversão. Quem não se converte será condenado eternamente. O sultão teria podido matá-lo em qualquer momento, cortá-lo em pedaços, como os muçulmanos faziam naquele tempo com os cristãos. Mas ficou admirado pela coragem deste pequeno homem que arriscava a sua vida para salvar a vida de um sultão do fogo do inferno. O deixou voltar para a Itália e lhe deu muitos presentes, inclusive a possibilidade de cuidar de muitos centros religiosos na Terra Santa. Sem armas, Francisco conquistou mais do que os exércitos armados até os dentes que naquele tempo existiam. O amor vai sempre de mão dada com a humildade. Ele é forte como a morte, mas não quer nem consegue se impor. Ele conquista, cativa, mas não obriga. Esse é o motivo pelo qual Jesus nos envia como ovelhas. Ninguém tem medo de uma ovelha. Ela é vulnerável e quem a defende é Deus. Por isso, quem olha para uma ovelha logo pensa em Deus. Ela é um testemunho vivente do poder e do amor de Deus. Quanto mais você é fraco e humilde, tanto mais quem olha para o bem que você faz pensa em Deus, porque é muito claro que não é fruto das tuas forças. Agora vamos voltar ao nosso trecho e deixar que ele penetre profundamente no nosso ouvido e no nosso coração. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Vamos parar mais um pouco e escrever as frases que mais nos atingem.
Nesse momento podemos escolher o nosso propósito, que nos ajude a viver, pelo menos um pouco, o jeito de evangelizar que Jesus nos pede. Vamos dedicar mais um minuto para ver bem de qual forma podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Paz e alegria a todos. Na simplicidade, na humildade, paz e alegria a todos. Senhor, meu pobre coração não se elevou senão a ti. Senhor, nem mesmo meu olhar buscou para si coisas maiores que eu. Por isso na confiança e no amor me dou a ti, descansarei em teu coração. Mesmo que todo mal do mundo eu viesse a comer, confiaria em ti. Em teus braços eu me lançaria. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. Por isso na confiança e no amor me dou a ti, descansar